Como é chamado o método de observação de células em que o material é visto como é na origem, permitindo a observação de fenômenos vitais? Exame vital. O exame vital é um método de observação de células que permite aos cientistas estudar as células vivas em seu estado natural. Isso significa que o material biológico é observado sem ser corado ou fixado, o que poderia alterar sua estrutura ou função. Essa técnica possibilita a visualização de fenômenos vitais, como o movimento celular, a divisão celular e as interações entre as células, oferecendo insights valiosos sobre o funcionamento dos organismos vivos. Qual é a principal vantagem do microscópio composto em relação ao microscópio simples? O microscópio composto é mais potente que o microscópio simples. O microscópio composto é mais potente que o microscópio simples, pois é capaz de aumentar a imagem do objeto em até 2000 vezes. Portanto, a resposta correta é que a principal vantagem do microscópio composto em relação ao microscópio simples é que ele é mais potente. O que é necessário para realizar um exame vital das células? Um meio semelhante ao ambiente celular. Para realizar um exame vital das células, é necessário manter as células em um meio que se assemelhe ao seu ambiente natural, proporcionando condições ideais para sua sobrevivência e observação. Qual foi o primeiro cientista a usar o termo célula ao examinar cortiça sob um microscópio em 1665? Robert Hooke. O termo célula foi usado pela primeira vez pelo cientista inglês Robert Hooke em 1665. Ele examinou uma fatia fina de cortiça sob um microscópio que ele mesmo projetou e construiu. Hooke observou pequenos compartimentos na amostra e os descreveu como células, inspirado na semelhança com pequenas câmaras observadas em um mosteiro. Quais são algumas vantagens do exame vital de células? Pode-se observar movimentos celulares e batimento de cílios. Existem várias vantagens no exame vital de células. Primeiro, ele permite que os cientistas observem as células em seu estado natural, sem alterações causadas por corantes ou fixadores, o que significa que podem estudar com mais precisão como as células se comportam e interagem umas com as outras. Além disso, o exame vital permite a observação de processos biológicos em tempo real, como a divisão celular e o movimento celular, fornecendo insights valiosos sobre o funcionamento dos organismos vivos. Outra vantagem é a capacidade de observar células vivas ao longo do tempo, o que possibilita o estudo de mudanças e respostas celulares a estímulos externos. Essas são apenas algumas das vantagens do exame vital de células, que é uma ferramenta importante na pesquisa biológica. O que é necessário para melhor aproveitamento do exame vital de células? Colocar as células em um meio semelhante àquele do qual elas provêm. No exame vital, colocar as células em um meio semelhante ao ambiente natural delas é fundamental. Isso significa que as células são mantidas em condições que se assemelham ao seu habitat original, como temperatura, pH e nutrientes adequados. Essa prática é importante porque ajuda a garantir que as células permaneçam vivas e saudáveis durante a observação.
Quando as células estão em um meio que se assemelha ao seu ambiente natural, elas continuam a funcionar e interagir como fariam dentro do organismo vivo, permitindo aos cientistas estudar com precisão seu comportamento e suas características. Qual é o aumento máximo de um microscópio composto? Duas mil vezes. O aumento máximo de um microscópio composto depende do número de lentes e do tipo de microscópio. No entanto, a maioria dos microscópios compostos é capaz de aumentar a imagem do objeto em até 2000 vezes. Portanto, a resposta correta é que o aumento máximo de um microscópio composto é 2000 vezes. O que Robert Hooke observou ao examinar a cortiça sob um microscópio? Pequenos compartimentos semelhantes a favos de mel. Ao observar finas fatias de cortiça, Robert Hooke observou diversos buraquinhos que lembravam favos de mel. A cada um desses pequenos compartimentos ele deu o nome de célula, que significa pequena cela. A cortiça é uma árvore, material de origem vegetal. Qual é uma das vantagens do exame vital das células? Observar processos biológicos em tempo real. Uma das vantagens do exame vital das células é a capacidade de observar processos biológicos, como a divisão celular e o movimento celular, enquanto eles ocorrem, proporcionando insights valiosos sobre o funcionamento das células. Quais são alguns cuidados que devemos ter ao utilizar um microscópio composto? Todas as anteriores. É importante sempre adotar todos os cuidados ao utilizar um microscópio composto, para evitar danos ao instrumento e garantir a segurança do observador. Manter as lentes limpas. Evitar tocar nas lâminas e não apontar a luz diretamente para os olhos são cuidados essenciais.